Amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e este último programa de junho tem informações importantíssimas, mas é um programa focado em Santo André. A gente teve, nesta semana, na quarta-feira, cobrindo o 6º meeting empresarial andreense, organizado pelo prefeito Paulo Serra, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Evandro Banzato, ao lado da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina. E olha, eu confesso, foi um verdadeiro MBA de gestão pública e privada, com várias palestras, vários temas importantes abordados. Vocês vão ver aí na entrevista coletiva com o prefeito Paulo Serra, vão ver também um depoimento, na verdade, uma prestação de contas dele, é uma fala de 35 minutos, mas que vale muito a pena, principalmente para o morador de Santo André, observar, ver o balanço que ele faz desses 7 anos e meio de gestão até agora, tem 6 meses ainda para acabar o 2º mandato, mas também para moradores de outros municípios perceberem a forma como é administrado Santo André. Também tem uma fala muito legal do secretário Evandro Banzato, eu até o cumprimentei ao final da sua apresentação, dizendo que apresentação fantástica, e o prefeito até diz depois que ele pode ser realmente o próximo palestrante a ser convidado, porque a conferência foi muito legal. Também tem uma fala da deputada estadual Ana Carolina, e para completar esse programa, a gente teve nesta quinta-feira pela manhã, dia 27 de junho, né, no piscinão da Vila América, onde foi anunciada assim, mais uma obra importantíssima que vai acabar com as enchentes, ou pelo menos minimizar em muito os efeitos das chuvas naquela região de Santo André. Enchentes essas que, quando acontecem, acabam prejudicando todos os municípios próximos, Mauá, São Caetano, enfim, vários outros que acabam sentindo esse problema. Então, o prefeito Paulo Serra também assinou a ordem de serviço, é uma obra que tem 1 ano e meio de prazo de duração, e aproveitou a oportunidade para homenagear, com toda a justiça do mundo possível, o ex-secretário Vitor Mazetti Filho, que nos deixou há poucos dias, aos 55 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco fulminante. E, no seu lugar, assumiu o José Antônio Ferreira, tem o apelido de gordo, eu não sei porquê, porque ele não é gordo, nunca foi gordo, mas está lá e ele fala também nesses vídeos. Então, o programa de hoje é dedicado a Santo André e vale muito a pena vocês assistirem. Fica primeiro com a coletiva, na sequência, o pronunciamento do prefeito Paulo Serra no meeting empresarial, a fala do secretário Evandro Banzato e depois a minha participação na entrevista coletiva, eles respondendo à pergunta sobre as cidades que têm praças esponjas. Eu vou falar de Praça Esponja? Não? Então fica até o final do programa aqui que você vai conhecer. Obrigado pela audiência, até mais. Muito bem, a gente está aqui ao lado do prefeito Paulo Serra, da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra, 5 horas de palestras que começou por uma prestação de contas que eu achei, acho que uma das mais completas dos últimos tempos, né? 35 minutos de fala do prefeito, mas colocando e situando números importantíssimos para a cidade. Revelar isso para esses empreendedores que estavam aqui e também para a população de uma forma geral é mais do que um legado, né? Que você tem falado que não gosta da palavra legado, mas é importante para colocar a situação hoje de Santo André, né, prefeito? Aqui a gente voltou a plantar e estamos colhendo os frutos. E nada como reunir o setor produtivo, que é a mola propulsora da economia da cidade, para também estar muito conectado com essa nova realidade de Santo André, das mudanças que a gente conseguiu implementar desde que a gente começou lá em 2017, nas mais variadas áreas. A Carolina com tantas ideias inovadoras na área social, na área de capacitação, e a nossa equipe como um todo, que gerou 1,5 bi de obras, programas investidos pelo poder público e de 5 bilhões de iniciativa privada, que faz com que Santo André seja líder na geração de empregos aqui na região. Então, é um ambiente muito favorável e a gente compartilha porque isso a gente sabe que atrai mais investimentos. E aí, esse ciclo virtuoso fica cada vez mais acelerado, essa engrenagem funcionando. E a gente está muito feliz com o resultado desse 6º meeting. Grandes palestras, grupos importantes aqui
Goodman, Redditor e tanto a BYD e tantos outros que eu tenho certeza trouxeram sabedoria também, conhecimento, né, para esses empreendedores, independente do tamanho, sendo ele micro, pequeno, médio ou grande, mas também essa troca de experiências, esse poder das conexões que reuniões como essa fazem para a cidade e para a sociedade como um todo. Perfeito. Último ano de gestão, 6º Meet, não é o 8º devido aos 2 anos da pandemia. Um resumo desses meetings. Muito positivo, acho que virou já um evento oficial da cidade, né? Os empresários, o setor produtivo já conta com essa troca de experiência, com essa reunião anual que a gente faz, e muito produtivo, né? Também uma questão afetiva de voltar ao teatro municipal, reformado, modernizado, foi onde começou o primeiro meeting, né, que a gente teve aqui no primeiro ano de gestão, e aqui é o tipo de política pública que não pode parar, que a cidade não pode correr o risco de não ter o 7º, 8º, 9º meeting, porque isso gera valor agregado para a cidade, gera conhecimento, e na ponta, para o morador, para a moradora, gera investimento, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida. Então ele está muito feliz e vamos continuar com esses e outros tipos de encontro que agregam muito a nossa cidade. E pegando só 2 pontos que eu fixei muito das palestras, que eu achei ótimo, e vi os olhos da deputada Ana Carolina brilharem, os seus também, prefeito. Primeiro, quando o Gustavo Donato, da Fundação Dom Cabral, defendeu a educação, e esse é algo que vocês fazem com frequência aqui, quando a gente vê gente aí fora, se eu falo sempre de negacionistas, falando inclusive contra a educação, não leva filho para a faculdade, não leva, quer dizer, essas bobagens todas. Então, essa defesa que a Fundação Dom Cabral, que é uma instituição importantíssima, faz, e também, quando a Edith colocou, eu confesso que eu não sabia, fui pego de surpresa, esse trabalho que a Goodman está fazendo aqui, para mim, espetacular, tô louco para conhecer, não foi só o Léo que falou no palco, não, mas essa restauração da memória da Rosa, esse trabalho todo, quer dizer, tudo isso para a cidade é muito fantástico, né? Materializa esses exemplos, materializam o que a gente acredita e pratica aqui em Santo André, que é a boa gestão, com responsabilidade fiscal, mas com uma rede de proteção social que cuida de gente, que se preocupa com as pessoas, que dá oportunidade principalmente aos mais vulneráveis, e isso é complementar, não é conflitante. E também, outro aspecto, o desenvolvimento econômico, o crescimento da cidade, com respeito ao patrimônio, ao meio ambiente, à cultura local, né? E isso tem sido feito em várias áreas, né? Existe uma discussão no país hoje muito pobre dessa radicalização da política, que como se uma boa política excluísse a outra. E o que a gente está fazendo aqui é mostrar que elas podem conviver, e não só conviver, que elas se complementam, e na ponta o produto é a qualidade de vida, que são as pessoas vivendo novamente a cidade, com brilho no olho com relação a Santo André, com orgulho de viver aqui, e isso foi demonstrado em todas as palestras de alguma forma, e esses 2 exemplos que você deu se encaixa perfeitamente nisso, né? A Goodman fazendo um investimento de R$500 milhão, mas preservando o patrimônio e a memória afetiva da cidade, né? Com mais qualidade, eu não tenho dúvida que esse memorial vai ser um dos mais lindos do Brasil. Então, a conjunção de fatores que geram uma cidade e uma sociedade melhor. E com certeza precisamos ter o 7º, 8º e o 9º meeting aí, daqui para frente. Eu falei que ano que vem eu vou vir de palestrante, contratado aqui. Aliás, uma palestra fantástica do Evandro, parabéns, viu? Obrigado, Joaquim. É um prazer, aliás, aproveitar e agradecer a toda a imprensa que esteve presente. Nós tivemos quase 600 convidados presentes aqui hoje, tinha mais de 700 confirmados. E como o prefeito colocou essas palestras todas, coroou esse excelente trabalho da gestão. Claro que para estar aqui no 7º Meet, a gente precisa do crivo, do eleitor, das urnas, mas a população está aí, está entendendo essa nova dinâmica da cidade de Santo André. A gente está muito contente aqui, saíram todos muito felizes. Prefeito, a Carol ressaltou a importância de um gestor, tanto numa empresa como no setor público, conhecer diversas áreas da empresa ou da gestão, né? Essa importância. É fundamental, porque primeiro que você ganha o respeito da equipe, né? E quando a gente faz a escolha também de quem representa essa continuidade aqui, a gente levou isso muito em conta. É uma escolha que foi coletiva, né? O Gilvan passou por 5 secretarias, então tem esse respeito da equipe, tem capacidade administrativa por ter passado nessas áreas e resolvido problemas, encontrado soluções para os problemas da cidade, e a sensibilidade que um prefeito precisa para cuidar de gente. Então isso é só esse aprendizado do dia a dia que dá. Eu digo que depois dos 7 anos e meio, os 8 anos que eu vou completar como prefeito, eu posso fazer qualquer coisa. Se não
convidar para ser CEO de empresa, pode ser automobilística, de tecnologia, pode ser de RH, porque é um aprendizado enorme ter passado e ter convivido em todas essas áreas e principalmente entender o ser humano, entender o potencial de cada um. E o grande talento é você colocar as pessoas certas nos lugares corretos e que essas pessoas tenham paixão por aquilo que faz. Esse é um grande segredo aqui da equipe e você só adquire isso passando em várias áreas, né? Entendendo a dinâmica do dia a dia, seja na iniciativa privada e também na gestão pública. Só para completar, deputada, votamos hoje ou amanhã o Moeda Verde na Assembleia? Como é que é isso? A expectativa é que seja hoje. Já está lá na ordem dos projetos prioritários e que tem consenso na Assembleia Legislativa. E aí a gente pede já agora, pelo apoio de todos os deputados, pela liderança do governo, que a gente vote Moeda Verde, que ele se espalhe essa boa ideia de sustentabilidade tão necessária nos dias de hoje, se espalhe por todo o estado de São Paulo. Ótimo, obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela presença, uma alegria recebê-los aqui no nosso Teatro Municipal. Eu tinha um sonho aqui de passar frio no teatro com o ar-condicionado funcionando, tá bom, né? Esse era o sonho da modernização do teatro, esse ar nunca funcionou. E nessa modernização, essa última que a gente fez, ficou lindo, né, gente? Ficou muito lindo o teatro, que tem uma das melhores acústicas do Brasil. E a gente, no pós-pandemia, conseguiu reformar, modernizar. E a gente fica muito feliz de ter esse equipamento. A gente gosta muito também do Carlos Gomes, né, onde foi o ano passado, né, o nosso meeting, claro, é um outro símbolo da cidade, mas o Teatro Municipal é muito especial. Queria iniciar agradecendo aqui os palestrantes, o Gustavo, a Edith, o Dr. Leandro Reis, a Carol Pfeiffer que está chegando, também o Pablo pela BYD, e também agradecer todos os patrocinadores que são muito importantes, que nos ajudam a viabilizar esse evento. Agradecer em nome do Evandro, toda a nossa equipe, viu, Evandro? Parabenizar pela competência de montar uma grande equipe, de conduzir essa equipe, né? E ainda bem que teve as 2 demissões do aprendiz mesmo, que a gente pode ter você aqui integralmente, né? O Evandro é muito... Eu brinco que o Evandro é o embaixador da cidade, e ele faz isso muito bem, né? Porque ele leva o nome de Santo André em todos os cantos, não só aqui no ABC, e com números, com realizações que vocês que estão aqui no dia a dia sabem que são verdadeiras, mas que fazem diferença, né? Nesse jogo infinito, nesse poder das conexões. Então, eu queria te agradecer muito, também a toda a equipe de eventos, a Jéssica que está aqui, que fez um evento lindo, maravilhoso, sempre muito bem organizado. Agradecer a toda a equipe da produção aqui, cumprimentar de maneira muito especial a Ana Cláudia Fabres, em nome também do Fundo Social e do Núcleo de Inovação. Agradecer e parabenizar a nossa deputada querida, Ana Carolina, parabenizar pelo trabalho, brilhante trabalho. A Ana Carolina está no meio da palestra ali no protagonismo político, né, que a cidade recuperou, e ela tem feito isso com muito brilhantismo. Cumprimentar Gilvan e Petrin, em nome dos nossos ex-secretários que nos ajudaram a tirar tantos projetos do papel, e não poderia deixar de saudar também, que está nos acompanhando lá no céu, não tenho dúvida, o nosso querido Vitor Mazetti, que era um secretário muito especial. Vocês que não participam diretamente do nosso dia a dia aqui, talvez não tenham a compreensão, eu faço questão de registrar. Ele era o secretário de infraestrutura, mas era um servidor de carreira de mais de 30 anos na prefeitura, que era uma verdadeira enciclopédia do extrato do que foi a cidade. Participou da construção de praticamente todos os equipamentos, e quando eu tive a oportunidade de ser secretário lá no início, em 2013, né, quando deixei a Câmara, foi o cara que pegou na minha mão e me ensinou muito. Então, para nós foi, além de perder uma grande inspiração, foi uma grande perda operacional para todos nós, mesmo para aqueles que não conheciam o Vitor diretamente, mas não tenho dúvida que tem algo do Vitor Mazetti no nosso dia a dia, por onde vocês passam aqui em Santo André. Por isso que, e com 55 anos, né, foi uma grande perda mesmo para nós, e por isso a gente não vai cansar de prestar homenagem a esse grande parceiro, a esse grande amigo. Cumprimentar também as demais autoridades. Eu vi vereadores aí, em nome do Márcio Colombo, que estava aí, vice-prefeito que está presente, e dizer que a gente está muito feliz, como eu já disse, de voltar ao Teatro Municipal, e com um meeting, com o 6º meeting, para falar das regras do jogo infinito. E aí eu queria, de maneira breve, prestar contas a vocês
de como esse jogo infinito encaixa no que a gente fez aqui em Santo André, né? A gente não tem como falar de como a gente chegou aqui e não lembrar, apesar de ser uma lembrança não tão agradável, porque deu muito trabalho, né, Carolina? Lá do início da gestão em 2017. Quando a gente chegou, eu e toda a nossa equipe que está aqui representada, a cidade, ela, para falar num termo mais simples, estava com as suas finanças públicas como se ela tivesse com o nome sujo, né? E vocês que estão no dia a dia no setor produtivo sabem o que isso significa: sem credibilidade, não tinha planejamento, não tinha visão nenhuma de longo prazo, salário de médico atrasado. Então você imagina, uma cidade como a nossa, quase 5 bi de orçamento, mais de 12 mil funcionários, quando já está atrasando o salário, é que todo o resto já foi. Investimento, nem pensar, capacidade de políticas, de gerar políticas públicas de qualidade, nem passava perto, estava muito desorganizado, né? E aí a gente começou com o que a gente chamou na época, e que é verdadeiro, mas agora com esse jogo infinito, é claro que tem muito mais, mas a gente começou e implantamos um novo modelo de gestão da cidade, que era um modelo que é relativamente simples o conceito, mas não é tão simples de aplicar, por questões políticas, às vezes ideológicas, embates, mas que a gente conseguiu, que era o conceito da gente enxugar a máquina, organizar e fazer com que os recursos da saúde ficassem da saúde, da educação, da segurança, né? O Givan, que tem percorrido a cidade aí com essa escuta, tem falado isso muito, né, Givan? E a gente, primeiro processo foi de enxugamento da máquina. É difícil enfrentar, às vezes, aquilo que já era muito comum em décadas, né, dentro da administração pública, e eu ouvia muito a frase: prefeito, sempre foi assim, o que vai mudar? E aí eu dizia: a gente precisa mudar porque sempre foi assim e não está dando certo, né? E aí a gente vendeu a frota oficial de carros, a gente acabou com o celular corporativo, cartão corporativo, reduzimos secretarias, reduzimos funcionários não concursados, devolvemos os imóveis alugados, né? Eu me lembro de um muito simbólico: só um imóvel da Secretaria de Educação, que ficava ali na catequese, R$200 mil por mês de aluguel. E aí a gente trouxe a Secretaria de Educação aqui para esse prédio aqui, né, junto com a cultura aqui, que tem acesso, e ela está aí 7 anos e meio depois e não paga nada de aluguel. Apertou um pouco, adequou, claro, toda mudança, vocês sabem bem, elas têm as suas adaptações, né, e causa às vezes um incômodo, né, um lugar mais apertado, mas foi adequando. Como a gente também diminuiu cargos, a gente conseguiu adequar, e só nesse prédio foram 2 milhões e 400 economizados por ano, né? E já passado esses 8 anos, já são mais de 16 milhões de economia em um. Mas mais até do que o número, né? Uma cidade com orçamento como o nosso, mais do que o número é um conceito. E aí a cidade começou a se reorganizar. Limpamos o nome, recuperamos a credibilidade, conseguimos de novo ser enxergados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, pela CAF, pelo Banco Mundial, pelo BNDES. O governo federal e o governo do estado voltaram a enxergar Santo André como uma cidade novamente que estava funcionando, né? E isso de alguma forma também começou a reconectar as pessoas com a cidade, porque parecia que a cidade estava meio adormecida, a sociedade, os moradores, o assunto político era uma coisa meio proibida, tinha um distanciamento que a gente sentia na prática, né, daquilo que a prefeitura fazia, como se isso não impactasse a minha vida, né? E a gente sabe que impacta muito. Nós temos todos aqui que são empresários, empreendedores, né, tem uma vida corrida, tem aquela rotina, estão ali muitas vezes focados, e não tem como ser diferente, no negócio, naquilo que é a especialidade de cada um aqui. Parece que a prefeitura é algo à parte, o poder público é algo à parte que não impacta a vida. E a gente conseguiu mostrar que impacta sim, que quando a cidade não se organiza, ela pode prejudicar muito o bom andamento dos negócios, independente da área, e o contrário, principalmente o contrário, é verdadeiro, que quando a cidade está mais organizada, que o poder público dá bons exemplos, pode ajudar muito a fazer essa engrenagem produtiva virar de forma mais rápida, né?
aquele ciclo virtuoso que é gerado na maior parte pela iniciativa privada, e eu vou falar disso no final, né, do conceito que tudo que a gente implementou aqui em Santo André traz de lição para nós, mas que esse ciclo virtuoso, ele é sim de alguma maneira impulsionado pelo poder público e pelos bons exemplos. E aí, a gente tem muito orgulho de dizer que depois de 7 anos e 6 meses, a cidade que não pagava salário tem hoje 1,5 bi de investimentos, de obras e de programas entregues ou em andamento. Vocês têm visto pela cidade, desde os programas que são programas do dia a dia, né, programas permanentes, programas infinitos, né, para usar aqui o tema do meeting, né, o Rua Nova, que é o programa de asfalto, o Banho de Luz, que vai levar 100% de leve para a cidade, programas como Moeda Verde, que a Ana Carolina instituiu e que é tão premiado, reconhecido, que transformou a vida de tanta gente, ainda com sustentabilidade, né, aumentando a reciclagem na cidade, gerando na ponta das cooperativas de reciclagem emprego e renda, né, que hoje a gente tem mais de 100 pessoas empregadas graças ao aumento da reciclagem, e ao mesmo tempo as comunidades ficam mais limpas e a prefeitura não precisa gastar para limpar, porque hoje os moradores se organizam e levam esse lixo para o Moeda Verde, né? Então, um programa cíclico e que é muito símbolo mesmo de toda essa transformação, e um programa também permanente, entre vários outros, né? Banho de Luz, Rua Nova, Moeda Verde e tantos outros, o Escola de Ouro, que capacita as pessoas, e além disso, as obras, né? Que são mais tangíveis para nós, que são aquilo que a gente enxerga mais. E está aí alguns exemplos, né? Os viadutos. A gente tinha aqui em Santo André, quem é lá da região do segundo subdistrito? Levanta a mão aí, tem alguém do segundo subdistrito? Tem bastante, né? O pessoal do segundo subdistrito sabe que quando via para o centro da cidade falava o quê? Eu vou para Santo André, né? Não é isso? O pessoal falava isso mais antigamente. E a gente tinha esse desafio de integrar a cidade. E a gente só tinha meio viaduto feito, que era o Adílio Chamas, não era um. Quando me falavam, prefeito, por que só tem só um viaduto? Eu falei, não, tem meio. O Adílio Chamas era metade, 38 anos parado, e nós entregamos. Agora o Castelo Branco também entregamos, e estamos fazendo lá o complexo viário de Santa Terezinha, que vai resolver aquele gargalo de maneira definitiva, um dos principais gargalos regionais, não é só de Santo André, porque ali tem a ligação de São Paulo com o ABC e vice-versa, e vocês estão vendo lá a obra em ritmo acelerado, depois de muito trabalho, de muito planejamento. E vocês imaginam, não tinha nenhum projeto de subsolo ali. Então imagina o que é a gente fazer uma base estrutural para aqueles viadutos que tem 40 metros de profundidade, porque ali é uma área de várzea. Então, e aí a gente encontrou duto de gás, encontrou ligação elétrica, cabo, até o Aquapolo, esse tinha projeto, mas até o Aquapolo, que é a água de reuso que vai lá para o nosso polo petroquímico, que está presente aqui hoje também, passava por lá. Então, mesmo com todas essas dificuldades, a gente conseguiu, né, evoluir, e aquela obra está andando, além da questão da segurança pública, que apesar de não ser uma atribuição direta aqui do município, a gente investiu muito na cidade inteligente, com câmeras, né? A gente saiu de 32 câmeras para 3.000 câmeras hoje. E aí a muralha inteligente de segurança hoje, né, caiu 43% o roubo de veículo na cidade. Talvez a gente ainda não sinta, porque a segurança é uma questão metropolitana e a nossa percepção e sensação ainda é de insegurança em todo São Paulo, né? Ainda não é uma questão de Santo André. Mas os números, a gente tem que trabalhar com isso, mostram que essa muralha eletrônica, essa ferramenta tecnológica que hoje a gente consegue reconhecer placa, reconhecer cor de carro, reconhecer até reconhecimento facial, nosso COI, nosso centro consegue reconhecer, tem gerado uma queda muito significativa desse tipo de crime, porque hoje o criminoso não entra ou sai de Santo André com um veículo que já esteja no cadastro da polícia como fruto de furto ou roubo. A partir do momento que foi feita ali a 190, entrou no cadastro a placa, o nosso COI detecta 3.000 câmeras. E como a bandidagem sabe disso também, eles não roubam mais em Santo André, é simples assim, porque eles sabem que aqui eles vão ser incomodados, né? Além da gente ter feito o plano de carreira da
Guarda de Santo André é uma das mais valorizadas do Brasil, que tem os melhores salários. A gente comprou muita arma, a gente comprou colete, uniforme, as viaturas todas renovadas. A Guarda passou a ser mesmo uma espécie de polícia municipal, apesar, mais uma vez, repito, de não ser uma atribuição direta da Prefeitura e do Poder Público Municipal, fruto desse modelo de gestão. Escolas parques, que a gente fez em todos os bairros, vários. A nossa várzea, eu brinco que não é mais várzea, né? Agora é gramado sintético, está bonito. Aliás, sexta-feira tem mais um, o Campo do Alvinegro, que a gente vai, e a gente transformou em praças de esporte. A gente pegou lugares que eram deteriorados, que não cumpriam a sua função social, e transformamos esses locais, fruto desse projeto, né? As escolas, parques, as praças de esportes, creches, que eu tenho uma alegria muito grande, porque quando a gente iniciou a gestão, eram 5 mil crianças fora da creche, né? E a creche, claro que a gente vai falar aqui de educação, é importantíssimo, né? A base, como o Evandro já falou, mas não ter vaga de creche é uma coisa que acaba impedindo a família, às vezes, de se desenvolver, porque às vezes a mãe precisa ajudar, precisa trabalhar, o pai, e não consegue, né? Então a gente zerou esse déficit até 2019, entregamos 10 creches e a gente saiu de 12% para 70% de creches integral, no período integral na cidade, que ajuda mais ainda. E hoje a gente tem vaga de creche sobrando, porque a gente projetou um crescimento vegetativo das famílias maiores, né, que era a média, e a gente sabe que hoje as famílias também estão diminuindo, né? Eu e a Carolina não temos uma, só a Maria, né? E já paramos, né, Carolina? Paramos? Paramos, vou confirmar com ela. Eu confirmo toda hora. Mas paramos, né? E as famílias estão cada vez menores, né? Então, a gente tem hoje um superávit de creche, o que está nos permitindo aumentar em velocidade ainda maior a questão da creche em período integral, que era uma demanda. Por isso que nós saímos de 12, 18 e já estamos em 60, quase 70, e em breve vamos alcançar 100% de creche em período integral dos 0 a 3 anos. E além disso, a educação, a gente já mostrou aí, esse casamento da lousa e do giz com as ferramentas tecnológicas. Não dá para abandonar a lousa e o giz, né? Os países que fizeram isso, né, os países nórdicos, Noruega, Finlândia, que tem as educações melhores avaliadas, estão voltando agora. Investiram tudo em tecnologia, falaram, esse é o caminho. Aluno 100% tecnológico, e já mostrou que não é o caminho, sozinho. Tem que ser o complemento, um complementa o outro. E aqui em Santo André nós aplicamos esse modelo. Uma pena, e aí aqui a gente está entre amigos, vamos, né? Não contei para ninguém, mas eu defendo muito a municipalização da saúde, da educação. Eu gostaria de poder cuidar, como prefeito, e concentrar nas cidades a formação total do indivíduo. Até o ensino médio, pelo menos, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Hoje a gente para no Fundamental 1, na grande parte da nossa rede. A gente tem uma rede relativamente pequena, com 42 mil alunos, uma cidade de quase 800 mil habitantes, né? E a gente vê a preocupação dos pais e mães quando o aluno vai migrar da escola municipal para a escola do Estado, que precisa melhorar muito ainda a educação estadual, né? O governador Tarcísio tem se esforçado, né? Mas é um desafio. E no município é onde as coisas acontecem. A gente tem aquele dedo no pulso do dia a dia e consegue responder mais rápido. E por isso a nossa educação é tão bem conceituada, e a gente tem hoje, não tem nenhuma dúvida, tanto que ganhamos um prêmio da menor taxa de analfabetismo de cidades acima de 500 mil habitantes do estado de São Paulo. Isso para nós já é uma conquista enorme, né? A gente está alfabetizando crianças que saem alfabetizadas com a idade certa para alfabetizar, e também os jovens e adultos no eixo, né? Então, esse foi uma das marcas dos prêmios e reconhecimentos. Nós já vamos falar dos reconhecimentos, mas que mais me deixou realizado, primeiro por acreditar na educação como uma grande ferramenta de transformação e ver que o nosso modelo de gestão, a política pública na ponta está dando certo, né? Que cada criança que sai com sua formação é uma vitória para nós, é uma vida que a gente coloca no caminho certo. Então, tudo isso modelo desse, fruto desse modelo de gestão. E a saúde, que a gente também tem palestra aqui sobre esse tema, mas a gente conseguiu
implantar na saúde pública o que parecia impossível, né? Um modelo de saúde que funcione. E o poupa-tempo da saúde, que foi implementado com o Gilvan, secretário da Saúde, ele traduz muito, fica lá no Shopping Atrio, ele traduz muito o conceito da nossa gestão, da nossa cidade e da própria política pública do SUS, que a gente acredita muito. O poupa-tempo da saúde foi feito lá no Shopping Atrio, numa parceria com o próprio shopping. A cidade não gastou nem um centavo, foram 3 milhões de investimentos que o shopping investiu, porque é o shopping que é o público do poupa-tempo da saúde, porque são quase 2.000 atendimentos todo dia. Nós completamos, agora nós abrimos em fevereiro, completamos a semana passada 100.000 atendimentos no poupa-tempo da saúde. E ele tem uma resolutividade que é o que a gente deseja para a saúde pública, né? Dentro desse equipamento, você vai na UBS primeiro, que é o médico generalista, e aí aqui a gente conseguiu, dentro desse equipamento, aproximar a atenção básica da especialidade, que era o grande gargalo do SUS, que é a especialidade do grande gargalo. A atenção básica não tem gargalo, mas aí é o endócrino, é o oftalmo, é o cardiologista, que era aí que estava o problema, que quem não tem o privilégio de ter um convênio médico. E hoje a gente fica muito feliz porque as pessoas vão lá no poupa-tempo da saúde com a carteirinha do convênio e perguntam se aceita convênio, porque querem passar lá porque o atendimento é tão bom quanto a rede particular e às vezes é até mais rápido, né? Então, a gente que tem também uma rede de saúde muito significativa aqui, né? Inclusive hoje uma das palestras é de um grupo que representa isso e tem investido muito em Santo André, que é a Rede DOR, mas esse complemento da gente ter uma saúde pública de qualidade e uma saúde privada. E na pandemia, que eu não posso deixar de citar, a somatória do que a gente tinha de equipamento público com o que a gente tem com a rede privada fez com que a gente pudesse retomar a vida mais cedo. Vocês se lembram, né, das discussões que a gente teve com o governador à época, discussões saudáveis, né, para não dizer umas briguinhas, com o então governador João Dória, que quando a gente mediu o índice de leito por 100.000 habitantes, nós tínhamos o mesmo índice da Alemanha. A somatória do que era o SUS com a rede privada da cidade, com toda a sua qualidade. E aí quando ele disse, eu vou abrir a capital e não abrir a região metropolitana, eu disse, não, nós vamos abrir Santo André sim. Quando fala bem-vindo ao mundo Santo André, eu lembro da pandemia, que na pandemia Santo André foi um mundo à parte. Claro que a gente lamenta as perdas e tivemos, né, mas todos aqui perderam amigos, conhecidos, parentes, né, a gente lembra da pandemia também com muita tristeza, mas no que era possível fazer, Santo André fez o melhor. Tivemos uma das menores taxas de letalidade do Brasil. E além disso, foi uma das cidades que voltou a funcionar primeiro. Chegou um determinado momento que em todo o estado de São Paulo, a única cidade que tinha restaurante aberto era Santo André. E o que isso impactou na pandemia e na exposição das pessoas? Nada, porque a gente estava controlado. Eu falei o tempo todo que aqui não faltou leito, não faltou respirador, não faltou cuidado, e graças ao trabalho da Ana Carolina também não faltou comida e máscara das pessoas. E aí a gente conseguiu atravessar esse período difícil. Mas a saúde, se tem um exemplo de jogo infinito, né, na gestão pública, é a saúde. Porque a gente sabe que a gente fez esse poupa-tempo, hoje a gente tem uma saúde de muito mais qualidade do que tinha em 2017, quando eu lembro de uma unidade de saúde que ia ser interditada pela vigilância sanitária do próprio município. Vocês já imaginam isso, gente? É como vocês, empresários, fecharem uma parte do departamento porque não dá para funcionar para os próprios funcionários de vocês, né? Então era um absurdo isso quando a gente chegou, e hoje a gente conseguiu evoluir. Agora, as demandas, e a saúde simboliza muito isso, são muito infinitas e vão se transformando. As nossas expectativas mudam, né? E vão se transformando de maneira permanente. Então esse equipamento mesmo, que hoje é um símbolo para nós, tem vindo muitos prefeitos, até governadores vieram conhecer esse modelo de aproximar a atenção básica, a atenção especializada. Ele é algo que está também em constante mudança, como tem que ser no mundo dos negócios, e não é diferente na gestão pública. Então a gente tem muito orgulho desse modelo de gestão ter dado certo. Agora, o que nos dá mais orgulho ainda é o próximo número, porque tudo isso que a gente fez recuperou também a credibilidade da cidade, né? A cidade, com relação aos órgãos públicos, ela tinha uma certa desconfiança, ela não tinha uma capacidade
capacidade de investimento, portanto ela não gerava políticas públicas de qualidade para as pessoas, mas quando a gente recuperou essa credibilidade, quando a gente desburocratizou, quando a gente montou a equipe para conversar com o setor produtivo, para inserir o setor produtivo dentro da gestão, dando ideias, opiniões, trazendo os problemas, né, se reconectando com o poder público como um braço mesmo, né? E aí tem uma visão, eu vou falar disso na conclusão, mas tem uma visão que hoje é muito improdutiva a discussão no país, né, que é só um que funciona ou só o oposto desse um, essa discussão estéril de extrema esquerda e extrema direita, que a meu ver não leva a lugar nenhum, porque ambos têm aspectos positivos e também negativos, mas que dá para tirar o melhor dos dois e criar um caminho equilibrado ao centro. E quando a gente via isso, a discussão era a seguinte: é só o Estado impulsiona a economia, que é um erro, que aí é uma visão mais esquerda, ou ao contrário, não, é toda a iniciativa privada, também é um erro. E o que a gente praticou aqui é a integração de ambos. E aí o resultado é esse, ó. Se a gente fica feliz com 1,5 bi de investimento público, e claro que fica, porque é necessário, o Estado tem que impulsionar principalmente infraestrutura, educação, saúde e segurança, mas o que faz a cidade girar são vocês. E aí nós temos 5 bilhões de investimentos privados na cidade nesses 7 anos e meio. 5 bilhões. É um orçamento inteiro de Santo André que vocês, né, desde os micro, pequenos, médios e os grandes grupos que estão aqui, investiram na nossa cidade. E aí a gente fez esse trabalho de ouvir para criar um ambiente para desburocratizar, né? Mas também mudou aquele conceito de que no início da gestão a gente só queria manter o que tinha, porque a gente viu no início da década de 90 um movimento de saída das indústrias daqui, em especial das indústrias, né? E talvez a cidade tenha perdido tempo em ficar acreditando que esse modelo antigo de crescimento econômico iria voltar. E não volta. A vocação é a inovação. E ela serve para o serviço, ela serve para a indústria, ela serve para o comércio, ela serve para todas as esferas. E com esse modelo de inovação também na gestão pública, a gente conseguiu não só manter quem estava aqui, né, que era falar dos grandes, o polo petroquímico, a Bridgestone, a Prometeo, né, ou como nós também gostamos de falar, a Pirelli, né, que não só ficaram, permaneceram, para não citar vários outros que estão aqui presentes, não só ficaram, como voltaram a investir na cidade, em produção de pneus árvores, no nosso parque tecnológico que está funcionando, que vai ter a sua sede física aí que está sendo construída, né? E aí a gente começou a receber investimento de todas as ordens, e novas empresas voltaram para cá, reescrevendo o eixo Tamanduateí, que é o nosso eixo da Avenida dos Estados, que voltou a ser um polo logístico importante, e vai ser cada vez mais. Está aqui a Goodman, que vai palestrar, né? E que tem lá uma das maiores ações nesse sentido, mas veio a FENSA Coca-Cola, a Royce Connect, a Bigusi que está aqui, né? E reescreveu esse eixo. E por que esse eixo está sendo reescrito? E aí, da integração, né, gente? Mais uma vez, a Avenida dos Estados foi reformada, fizeram uma canalização, obras anti-enchente, asfalto novo, sinalização, iluminação de LED, e agora para concluir, todo aquele complexo viário de Santa Terezinha, porque aí traz mais competitividade. Se a gente perde de um lado, porque o terreno aqui é mais caro, não tem tanta área disponível, a gente ganha do outro com a capacitação de mão de obra, proximidade do porto, do aeroporto, né? Da gente estar dentro dessa região metropolitana com um pacote de serviço que as pessoas podem morar em Santo André e ter uma qualidade de vida alta. Então tudo isso gerou esses 5 bilhões, né? Essa integração do poder público com a iniciativa privada. E o resultado foi que em 2022, 2023, pós-pandemia, Santo André liderou a geração de empregos na região metropolitana de São Paulo, por 100 mil habitantes. Foi a cidade que mais gerou emprego na região metropolitana. Isso para nós é o melhor número, que é o que mais a gente tinha que comemorar, e a gente comemora. Porque é emprego, é renda, é dignidade, é independência para as pessoas. Não dá para a gente ficar comemorando o ingresso de pessoas no Bolsa Família. É claro que precisa ter uma rede de proteção social, mas a gente tem que comemorar quando as pessoas saem do Bolsa Família.
quando elas ficam independentes, quando elas conseguem o seu emprego, a sua capacitação. 70 mil certificados da Escola de Ouro, que é outro projeto que a Ana Carolina implementou no Núcleo de Inovação Social. As pessoas saem desses 70 mil, 90% saem empregado. Ou porque vai empreender no bairro e não tem problema, a gente ensina, a gente ajuda, né? A pessoa vai gerar sua independência, ou porque vai mesmo para uma grande empresa, para um grande grupo, para o comércio, para a atividade de vocês. Mas a gente está capacitando. E mais um exemplo dessa integração: a gente capacita de acordo com o mercado, sob medida. Santo André virou um grande polo gastronômico, por exemplo, de entretenimento. Hoje nós temos o melhor polo gastronômico fora da capital, na região metropolitana. E no começo o pessoal meio que tirava o sarro, prefeito, você fica falando de restaurantes. Hoje era muito emprego. Construção civil, de cada 10 lançamentos ano passado na região do ABC, 7 em Santo André. Aliás, hoje tem falta de mão de obra na construção civil, a gente está vendo pleno emprego na cidade em muitas áreas, né? E essa capacitação é sob medida. Se vier o pessoal das construtoras aqui pedir, a gente vai atrás, vai capacitar, como já fez o polo gastronômico, que pediu uma vez, e a Carolina desenvolveu um curso específico, né, de bar, de garçom. Eu nem me lembro quais eram os cursos, mas eu lembro que foi feito um container, né, especial, porque não tinha mão de obra, né? Então essa integração, ela é altamente positiva. E aí, além do protagonismo de gestão, protagonismo econômico que a gente conseguiu retomar, a Carolina também representa, e falou aqui, do protagonismo político, bem rapidamente, que era importante também a cidade ter representatividade. Como é que uma cidade como Santo André, com quase 800 mil habitantes, 550 mil eleitores, não tinha um representante para chamar a atenção lá do governador, do presidente da República, independente de partido, né? A relação depois da eleição é institucional, tem que ser assim, né? E hoje nós temos, e chegou a 10ª mais votada, que coloca Santo André novamente. Opa, agora não é mais a cidade que está lá meio bagunçada, né? A cidade que não tinha o respeito político, as pessoas não tinham conexão, porque a falta de representantes é fruto da desconexão das pessoas com o dia a dia do poder público. A gente não acreditava, e aquela história da grama do vizinho ser sempre mais verde, né? A gente não acreditava que a gente tinha capacidade de ter esse protagonismo. Hoje voltamos a ter, fruto de todo esse trabalho, fruto de todo esse conjunto de boas ações que resultou nessa parceria, nessa simbiose que nós temos hoje com o setor produtivo que está aqui representado e que gerou uma representatividade política muito importante que tem dado resultado. Que aí é um ciclo virtuoso, né? Só ajuda. A cidade hoje tem capacidade de investimento e quanto mais ela investe, mais tem. Porque o governador manda mais recursos também, graças ao mandato da Carolina, né? Quanto que foi? Já foi, Carolina? 60? 62 milhões? 43 para Santo André, 43 milhões para Santo André, 60 milhões para o Grande ABC. Né? Então, é em um ano de trabalho, porque aí o orçamento é só de um ano atrás. Então, isso faz diferença na nossa vida, né? E aí, a gestão também foi muito reconhecida. E aí nós conseguimos aqui, ó, e eu elenquei para você os prêmios, né? A gente no início nem sonhava com esses reconhecimentos, que são muito criteriosos. Tem prêmio do Sebrae, tem Band de Cidades Excelentes, que a gente ganhou 2 vezes já, aliás, é sábado agora, vai passar novamente, na área de sustentabilidade, né? Tá aí o prêmio de Cidades Excelentes. Atenção primária na saúde, a gente tem ganhado prêmios. Então, a gente fica muito feliz porque esses critérios são muito objetivos. Mas, sem dúvida nenhuma, o maior prêmio é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É o sentimento, e quando me perguntam, né, qual é o legado, eu não gosto muito dessa palavra ainda, porque a gestão ainda não terminou, nós temos 6 meses ainda pela frente. Eu gosto de falar de legado só o ano que vem, né, quando eu olhar para trás, mas talvez a maior marca da transformação da gestão, ela não é uma obra, ela não é um número, ela é um sentimento. E os prêmios traduzem esse sentimento que as pessoas têm de voltar a ter orgulho de viver em Santo André, de curtirem a cidade, de viverem a cidade, né? De ter uma vida ativa, social e política também.
E aí a gente vai construir uma sociedade cada vez melhor, porque quando a gente enxerga como uma extensão da nossa casa, como uma grande família, a gente vai cuidar mais. E quando a gente cuida mais, todo mundo sai ganhando e o resultado é muito positivo. Então, a grande lição que a gente deixa de tudo isso é que uma gestão pública eficiente consegue atrair novamente o setor produtivo nessa grande conexão e que o resultado disso é uma qualidade de vida para todos nós. Santo André é uma cidade muito plural, muito diversa. Nós temos várias cidades dentro da mesma cidade, né? Nós temos ainda pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. A gente não está dizendo aqui, apesar da apresentação ser muito bonita e muito gratificante, que a gente resolveu todos os problemas. Até porque faz parte da regra do jogo infinito, os problemas vão se renovando também, assim como as nossas expectativas. E seria impossível para qualquer um que estivesse aqui dizer, solucionamos tudo, as mazelas sociais, as desigualdades. Não. Tem muitos desafios ainda pela frente, desafios infinitos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a cidade, em todos os pontos, em todas as classes sociais, em todas a moradia, a localização, independente do bairro, da região que você mora, a cidade de Santo André melhorou. E melhorou por uma questão física de obra, de alguma intervenção que você sente, mas melhorou principalmente por conta da relação do morador e da moradora com a cidade, que hoje tem, como eu já disse várias vezes, mas não canso de repetir, mais orgulho de viver aqui, e essa é a grande contribuição que a gente quer deixar como marca dessa transformação. E para finalizar, que meu tempo já estourou, daqui a pouco o pessoal entra aí para me tirar do palco, a Jéssica já está me olhando lá. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que Santo André passou a ser, na minha opinião, né, um grande exemplo do que dá para fazer uma gestão pública equilibrada. E pode ser um exemplo para o Estado de São Paulo e para o Brasil. E aí eu entro um pouco na questão política, mas respeitando muito aqui as preferências, e aí não vai ter nenhuma personificação de A ou B, mas é só para a gente deixar muito claro aqui que hoje a gente vive uma radicalização da política extremamente improdutiva, na minha opinião, em que se não discute mais propostas, não se fala de planejamento, não se fala de rede de proteção social. A polarização que se tinha no passado, né, da esquerda e da direita no passado recente, ela era mais produtiva, né? Porque quando você fala, olha, vamos fazer gestão responsável, responsabilidade fiscal, planejamento, metas, e aí vinha a esquerda e falava, não, precisa cuidar das pessoas, precisa ter uma rede de proteção social, né? Vamos deixar a gestão para lá e vamos cuidar de gente. O que a gente mostrou aqui em Santo André é que dá para fazer os dois, é o caminho do centro, do equilíbrio, e dá para fazer os dois. A gente tem que levar essa mensagem de esperança na política, apesar desses tempos que, a meu ver, nós estamos vivendo um empobrecimento do debate. Da mesma forma que dá para inserir a iniciativa privada, como a gente já falou aqui na gestão, gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico, acreditando que é o setor produtivo que faz esse país andar, mas respeitando o patrimônio, respeitando a história, respeitando o meio ambiente, sem sair desmatando tudo, queimando floresta. A discussão às vezes fica assim, ou o país cresce ou preserva a Amazônia. Dá para fazer os dois, com sustentabilidade, com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, para finalizar nesse grande jogo infinito, deixar esse debate aqui e essa interrogação também para vocês. O que a gente conseguiu tirar do papel aqui em Santo André, claro, numa cidade, né, não se compara na questão do Estado de São Paulo e do Brasil, mas no modelo que a gente conseguiu construir aqui, e isso, pessoalmente, é o que me dá mais orgulho ainda, e a gente tem levado isso para todas as esferas que a gente tem oportunidade, é um modelo de equilíbrio que pode funcionar, e que vai funcionar no país todo. É um modelo de equilíbrio que a gente precisa debater ideias, debater propostas com as suas preferências, né, para A, para B, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, mas de não personificar a política pública, da gente fazer um debate de ideias produtivas. E a grande lição que Santo André deixa é que dá para fazer, longe dos extremos, mostrar que tem vida inteligente longe dos extremos, e pegando o que tem de bom nos dois extremos, porque tem.
A esquerda cuida mais do social, sim, não tem dúvida disso, é a pauta deles a vida inteira, né? E talvez esse centro e a direita queira cuidar mais da gestão, da questão da responsabilidade, gestão mais eficiente, máquina mais enxuta, sim também, mas uma não anula a outra, né? E é isso que a gente tem mostrado por todos os cantos, é essa grande lição que esse jogo infinito deixa, e é o que a gente quer, de uma maneira, passar para vocês, agradecendo muito essa confiança, agradecendo muito o apoio de vocês nesses 7 anos e meio de gestão. Vocês participam do dia a dia da cidade intensamente, nos ajudam nos eventos, nos ajudam no desenvolvimento, nos ajudam com sugestão. Todos aqui, de alguma forma, fazem parte desse grande resultado que a gente conseguiu aqui em Santo André. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado de coração, porque eu não tenho dúvida que juntos, comparados a 2017, a gente construiu uma cidade muito melhor, as pessoas reconhecem isso e é muito prazeroso a gente chegar no último ano de gestão, receber o carinho das pessoas e principalmente o brilho no olho que a gente vê do andreense, de voltar a ter orgulho de viver aqui, sabendo que a vida dele hoje está melhor que ontem e que amanhã vai estar melhor que hoje, e isso é graças a todos vocês. Obrigado, gente, valeu, obrigado. Eu sempre quis fazer isso. Antes, só agradecer. Léo Carangue Banda, seus aplausos, por favor. Que demais. Sem comparação nenhuma. Um grande comunicador. Som. Como você fez aí, igual o Ju? Muito obrigado. For the Love of Money, na banda OJ. Alguém sabe aí o tema de qual programa de televisão que é isso aí? O Aprendiz. Não sei se alguns de vocês acompanharam o programa que era apresentado pelo Roberto Justus, foi há algum tempo apresentado pelo ex-governador João Dória, onde eu tive a oportunidade de participar, não uma vez, 2 vezes no Aprendiz. Em 2005, em 2013 eu retornei para um retorno e não bastasse participar, eu fui demitido as 2 vezes. Azar do Justus, prefeito, que você me contratou, prefeito, fez a decisão corretíssima. E você sabe que eu primeiro agradecer a banda por trazer esse tema de volta aqui, aliás, piada e bullying da turma aqui de eventos, em nome da Jéssica, muito obrigado, vocês fazem um trabalho absolutamente fantástico, a gente preparou toda essa casa para recebê-los nessa manhã, e eu sempre gosto de destacar talvez as maiores lições que eu trago dessas 2 experiências, e é incrível como às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, a gente fica se perguntando, né, se a gente ganhou, se a gente perdeu, onde que a gente acertou, onde que a gente errou, por que nós estamos passando por aquilo. E eu, quando olho para trás, né, quase 20 anos que estive lá desde a primeira vez, eu olho para trás e lá vieram lições absolutamente importantes e relevantes. Gestão de emoções, trabalho em equipe, dedicação, planejamento, foco, persistência, resiliência e outras tantas lições, né, que ficaram, né, trabalhar em equipe, fazer muito com muito pouco. E quando a gente iniciou essa jornada aqui junto com o prefeito Paulo Serra em 2017, é um pouco disso que a gente teve que fazer, né, prefeito? Arregaçar as mangas e ter a ciência de que a gente teria que fazer muito com muito pouco, com muito poucos recursos que a gente tinha. A cidade, uma situação, o prefeito vai detalhar e falar muito e detalhar boa parte de tudo que a gente viveu ao longo desses últimos anos, e tudo faz muito sentido quando eu olho para trás. E quando nós iniciamos essa jornada, nós estabelecemos um objetivo muito claro e transparente à frente do desenvolvimento econômico, que era atrair investimentos para a tão desejada geração de empregos e renda aqui na nossa cidade e na nossa região. Para isso, nós delimitamos 3 pilares muito claros e transparentes também. Melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competitividade das empresas e fomentar uma cultura de inovação, tecnologia e empreendedorismo. São esses 3 pilares com esse objetivo maior, onde a gente sabia que a gente ia chegar onde chegamos, e vocês vão ver aqui, o prefeito vai fazer uma apresentação trazendo boa parte dos números, das conquistas, dos reconhecimentos e de tudo que aconteceu com a cidade ao longo desses últimos 8 anos. Aproveitar para mais uma vez reforçar os agradecimentos que o Léo fez aqui, agradecer ao nosso prefeito Paulo Serra, à nossa deputada, primeira-dama, Ana Carolina Serra, agradecer a confiança de vocês. Está aqui outros colegas, o Gilvan, que esteve comigo também no início da jornada lá no desenvolvimento econômico, tivemos uma experiência, um relacionamento absolutamente fantástico.
muitas histórias para compartilhar. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a todos os palestrantes aqui, professor Gustavo Donato, a Edith, doutor Leandro Reis, a Carol Pfeiffer está a caminho, o pessoal da BYD, o Alexandre Baldi teve um pequeno contratempo, ele estava na Europa, não conseguiu retornar, a gente está aguardando para ver se chega o diretor de marketing da BYD, aliás a equipe, já aproveitar para deixar a equipe avisada aí, caso o diretor de marketing chegue, ele terá o espaço aqui para fazer a apresentação, senão a gente estica um pouquinho a apresentação de cada um de vocês e consegue cumprir o nosso cronograma. Então, feitos esses agradecimentos, eu queria traçar rapidamente uma linha do tempo aqui, do que nos trouxe até aqui. E lá em 2017, a gente sabia que com todos esses desafios era fundamental para atingir esse objetivo maior, que era atrair investimentos para tão desejada geração de emprego e renda, nós precisaríamos estar cada vez mais próximos do empresariado, próximos daqueles que efetivamente geram emprego, geram renda e investem na nossa cidade e na nossa região. E aí o tema do primeiro meeting foi novos caminhos, novas oportunidades. E aí tem um paralelo que eu quero traçar com esse tema, onde algo que eu aprendi ao longo da minha vida, que os espaços públicos existem, continuarão existindo e serão preenchidos. E o pior cenário para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, é quando esses cargos são preenchidos por pessoas sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de qualificação e sem nenhum compromisso com o nosso país. Então é fundamental que a gente ocupe esses espaços públicos que estão aí distribuídos por todo o nosso país. No segundo meeting empresarial em 2018, o tema foi transformação digital. E aí entra outro ponto que merece destaque. Mais do que estarmos atentos a uma transformação que ocorreria no nosso país, que era a questão da transformação digital, nós nos antecipamos, planejamos, arregaçamos as mangas e implementamos uma política pública na gestão do prefeito Paulo Serra, chamada Papel Zero, onde nós tínhamos a plena convicção de que a cidade precisaria melhorar o trato com o empreendedor, simplificando, desburocratizando, trazendo transparência e melhorando a vida de quem gera emprego e renda na nossa cidade. Assim foi feito. Por isso esse tema transformação digital foi tão relevante e, de novo, o prefeito trará números aqui que vão deixar muito claro o que significou essa política de papel zero na gestão. Claro que ainda tem muitos desafios por vir, mas esse foi um passo importante que nós demos em 2018. Já em 2019, o tema do meeting empresarial, o terceiro meeting empresarial foi PIC, o P de planejamento, o I de inovação e o C de colaboração. E para nós ali estava muito claro, a gente tem repetido de maneira muito frequente, toda a nossa equipe do desenvolvimento econômico. O prefeito é um grande defensor, toda vez que nos perguntam qual é a grande vocação de Santo André, do grande ABC, do estado de São Paulo, do Brasil, a resposta é muito simples, objetiva e direta. O futuro e a vocação da nossa cidade é a inovação. Aqueles que não inovarem na gestão pública, não inovarem na indústria, não inovarem no comércio, não inovarem no setor de serviço, infelizmente ficarão para trás e não terão outra alternativa a não ser inovar. Estivemos juntos aí em novembro passado, inclusive com o saudoso Vitor, que apareceu aqui na tela, que nos deixou. Estivemos juntos lá em Barcelona, numa feira de cidades inteligentes, onde pudemos verificar, não só verificar as boas práticas no mundo, mas também o prefeito levou numa super palestra, boa parte do que tem sido os avanços aqui na cidade de Santo André. Já isso em 2019, 2020, 2021, nós tivemos uma parada forçada por conta da pandemia. E aí cabe uma observação. Eu sofri uma certa pressão das pessoas, poxa, Evandro, por que não realizar um meeting digital, virtual, como boa parte do mundo resolveu seguir esse caminho do virtual? E eu lembro que numa das conversas com o prefeito também tinha me questionado, poxa, vieram me perguntar se nós vamos fazer a edição virtual, e eu sempre disse ao prefeito, o sucesso do meeting empresarial está no olho, está no café da manhã que nós realizamos uma hora e pouco antes de iniciarmos o evento, está no contato e na troca de experiências e histórias entre as pessoas, e nós precisamos valorizar isso cada vez mais. Estava ainda ontem acompanhando o programa de televisão que o MEC já avalia universidades que estão aplicando o ensino à distância e pedindo para que essas universidades então voltem a ter os seus cursos presenciais, acreditando que o contato humano transforma efetivamente e ensina muito mais do que o digital. Então, feita essa pausa obrigatória em 2020 e 2021, retomamos então com
4º meeting 2022, com o 4º meeting com o tema O Poder das Conexões. E isso ficou muito claro para nós. Quando a gente fala conexão, e isso é algo que eu acredito piamente, conforme os anos foram se passando à frente da gestão pública, as coisas ficaram muito claras, que quanto mais conectado entre nós aqui na gestão pública, entre as secretarias e muita gente, eu recebi muitas cidades vindas de todo o Brasil, boa parte aqui do estado de São Paulo. Poxa, gostaria de entender o que está acontecendo, vocês estão fazendo uma série de coisas em Santo André, e eu sempre iniciei a conversa dizendo que boa parte do sucesso está numa liderança coletiva, um prefeito que dá total e plena autonomia para os seus secretários exercerem as suas melhores versões. E aí isso, é claro, a gente repassa para toda a equipe. E isso efetivamente transforma. Eu posso dizer para vocês categoricamente, eu que venho da iniciativa privada, aliás, agradecer a presença do meu sócio, o primo, que está aqui também, Marcelo Matrone. A gente tem um escritório de advocacia imobiliária há 25 anos, e essa conexão ela é fundamental para nós avançarmos como sociedade. Isso tem feito toda a diferença, quando a gente se conecta entre secretarias, com as universidades, com as escolas, com os comerciantes, com todos os setores econômicos estratégicos. Isso efetivamente transforma a nossa realidade. E aí viemos em 2023, o ano passado, então, para a nossa 5ª edição do Meeting Empresarial, trazendo um tema cujo tema foi Rota do Empreendedorismo. Tivemos aí super palestrantes compartilhando conosco aquele que é um dos conceitos mais difundidos nas grandes nações do mundo afora. São as nações estimulando as pessoas a empreenderem. E quando a gente fala em empreender, não é necessariamente um empreendedorismo para ganhar dinheiro, mas é um empreendedorismo para que as pessoas tenham o protagonismo de serem donos das suas próprias histórias. Então esse foi um tema tratado, e chegamos aqui avançando aqui para o final dessas boas-vindas iniciais aqui com cada um de vocês. O tema para esse ano, que são as regras do jogo infinito, como o Léo já apresentou para vocês, isso é um autor americano, Simon Sinek, que trouxe bastante destaque para esse importante tema do como é importante nós discutirmos de maneira, uma mentalidade infinita, Quando a gente olha aqui, estou vendo o doutor Leandro Reis aqui, fica imaginando, doutor, quantos são os desafios à frente da área da saúde, Até a gente voltando lá para a época da pandemia, era um vírus que não existia. De repente eu preciso desenvolver vacinas, eu preciso desenvolver remédios, eu preciso desenvolver novos tratamentos. Então tem uma série de coisas onde não dá para enxergar a saúde como um jogo finito. Quando a gente olha aqui para a Edith, que está conosco aqui também, olha para a Goodman, que é uma das maiores operadoras logísticas do mundo, não dá para imaginar que ele já detém todo o conhecimento e que está encerrado o assunto em si. Muito pelo contrário, novos desafios. A pandemia também, citando novamente, trouxe novos desafios envolvendo o comércio eletrônico. O professor Gustavo, que está aqui conosco também, à frente da educação, aliás, vai trazer números aqui assustadores para o nosso país, o que significa e o quanto impacta uma má educação na estrutura e na base de um país, de uma nação que quer ser grande. E não dá para ser grande se não olhar para a educação. Então esse é mais um jogo infinito. Claro que cada um de nós aqui a gente se dedica à mobilidade elétrica e híbrida, como a BYD também deve chegar e estar conosco aqui também, tem uma série de desafios, e na política não é diferente. Não dá para a gente olhar aqui para o prefeito Paulo Serra e imaginar que depois de 8 anos ele simplesmente, encerrei aqui a minha missão, cumpri o meu sonho aqui de ser prefeito de Santo André e não me envolvo mais com as questões políticas e públicas aqui do nosso país. Então eu tenho certeza, prefeito, muitos talvez lhe perguntem para onde você vai, o que você vai fazer. Me arrisco em alguns palpites aqui, talvez, tenho certeza que tem portas abertas na Prefeitura de São Paulo, no Governo do Estado de São Paulo e, quiçá, até em Brasília, em grandes e maiores desafios. Então, dentro desse jogo infinito, deixar só uma frase para vocês que, por melhores que sejam os resultados que cada um de nós obtenha no nosso dia a dia, não importa o setor onde estejamos, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, não importa. Por melhores que sejam os resultados de hoje, esses resultados sempre serão insatisfatórios no futuro. A demanda sempre será por números melhores, por conquistas melhores, por resultados melhores. Então é fundamental que a gente continue jogando esse jogo infinito. Eu encerro aqui a minha fala, prefeito, fazendo um agradecimento pessoal a você,
me permitir esse privilégio de estar à frente de uma gestão tão comprometida e que efetivamente tem feito a diferença na vida das pessoas. Gosto muito de uma frase do nosso governador Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, e que sempre destaca: não viverei em vão e eu não tenho vivido em vão. Muito obrigado, pessoal. Ótimo dia. Chove, a gente não sabe a quantidade, tem os seus tratores, tem os seus atrasos, mas com essa equipe que eu tenho, que eu herdei, que foi me dada, não tenho dúvida nenhuma. A gente vai entregar no prazo, da forma que a gente prometeu, e a população vai estar grata novamente acompanhando tudo isso. E eu faço questão de que ela seja entregue exatamente da forma que ela foi planejada. É minha homenagem a Vitor Mazetti. Valeu, Joaquim. Prefeito, bom dia. Joaquim Alessia, PCB Real. Eu lembro quando a gente conversou, o senhor voltava de um evento internacional e com essa ideia das praças esponjas aí. Isso. Como é que está isso? Que prazo a gente tem? Que projetos? Eu sei que é algo demorado para fazer, né? Sim. E até louvo bastante, porque o senhor falou entregar em 2025. A gente sabe que vai ser uma outra realidade na cidade. E também, queria saber do Gordo, me permita chamá-lo pelo apelido que a gente aprendeu. Gordo que não é gordo, né? Mas é uma missão bastante complicada. Você desculpa fazer a pergunta, porque eu não peguei o teu pronunciamento, cheguei atrasado. Mas substituir o Vitor, né? Como o prefeito já disse, praticamente insubstituível. Mas você acabou de falar que você tem uma equipe fantástica, né? Mas não é fácil substituir alguém do porte dele, né? Com relação às inovações, né, nessa área, já que a gente trouxe, eu tive lá, foi a primeira vez que a ONU, na COP28, que é a grande conferência climática mundial, abriu para as cidades, né, e eu fiquei muito feliz de poder falar em nome de Santo André, de poder ter uma parte lá numa das palestras, né, falar das nossas experiências aqui, e mais do que levar as nossas experiências, a gente trouxe também, e esse conceito desse piscinão, desses novos tipos de equipamentos que tem a função do piscinão, mas não é esse piscinão tradicional, como esse que a gente está vendo aqui, estão cada vez mais sendo discutidos e desenvolvidos. Nós vamos tentar, nessa primeira alteamento aqui, as praças vão ter esse papel também, né, de acumular água nessas praças, e aí a gente vai medir se tem uma permeabilidade maior, se aumenta a capacidade, para aí desenvolver outros projetos nessa linha dos chamados equipamentos esponja que sugam a água. Estão construindo em países mais adiantados e até com, lógico, mais recursos, mais capacidade de investimento, já se falam em cidades esponja, que é a cidade inteira pensada e planejada para sugar essa água, para que a água não se acumule. Então é menos impermeabilização e mais área que consegue a drenagem. Santo André já tem uma cobertura vegetal, é importante sempre dizer que a gente tem um plano de arborização que vai aumentar de 45 para 60 mil o número de árvores em 10 anos, e ainda vamos trocar as espécies que não são adequadas, que não são próprias aqui desse ambiente. Então a gente, com isso, aumenta a cobertura vegetal, a gente pode contribuir com a redução da temperatura, né, ou pelo menos frear o aquecimento global, no que nos cabe aqui. A gente sabe que é um cisco, né, todo esse processo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Santo André sempre tem uma política ambiental muito forte, muito reconhecida, e vai continuar fazendo. Então, com o aumento da cobertura vegetal, nosso território, que mais da metade é uma área de preservação e de proteção, e essas novas tecnologias, vamos chamar assim, a gente vai criando uma cidade mais resiliente frente a essas mudanças climáticas que são ainda imprevisíveis, né? Eu não sei, todo mundo aqui deve ter acesso a alguma imagem do Rio Grande do Sul, né? Vocês todos sabem da minha amizade com o governador Eduardo Leite, né? Que a gente tem, não é só uma questão partidária, porque a gente criou uma relação política muito direta. E o que ele me relata, eu não tive lá, até porque não tem nem aeroporto, né, em Porto Alegre, você imagina, né, um aeroporto internacional sem previsão de voltar. Mas o que ele me relatou é que é uma guerra sem bomba, assim, a sensação de ruas, quilômetros de ruas com detritos, com as pessoas que puseram os móveis para fora e não tem como recolher, não tem como reciclar. E foi o estado quase todo. E ao mesmo tempo aqui em São Paulo, um calorão no inverno e nenhuma gota de chuva. Há quanto tempo que não chove? Nada.
né? Então você vê que mudou, né? A impressão que dá, de uma forma simples, é que toda a água ficou lá, né, concentrada, a chuva não subiu, caiu tudo num lugar só, enquanto todas as outras regiões não receberam nada. Então, tudo isso é variação desse aquecimento global, dessa mudança climática. A gente precisa falar disso. Não dá para ter negacionista também do clima, já tem da vacina, e não dá para ter do clima também, né? E nós que a gente acredita na ciência, no bom senso, no equilíbrio, nós vamos trabalhar para que Santo André enfrente isso da melhor forma. Joaquim, eu vou repetir a fala que eu fiz com o prefeito ontem e a gente gravou até um vídeo. Não se substitui o insubstituível, é impossível, né? Então, o que o prefeito me pediu foi para dar continuidade nesse grande legado deixado por uma pessoa tão fiel, tão querido por Santo André, que ao longo dos anos montou uma das melhores equipes que eu já vi na minha vida, e digo isso com toda certeza, porque eu convivi 8 anos com essa equipe. Eu vi a equipe, o grupo que ele montou, a capacidade que esse pessoal tem. E falta o quê? Falta alguém que ajude a conduzir. E é esse papel que eu quero fazer. Eu quero dar continuidade no legado do Vitor. Substituir uma pessoa tão bondosa, tão valorosa, tão competente, jamais. Isso não vai existir.